Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprender e Evoluir. Aqui é o professor Gilberto. Nesse vídeo, o ED 001, Estatística Descritiva 0011, nós vamos aprender a construir uma distribuição de frequências. Nas videoaulas com identificação de IEs, você aprendeu os assuntos referentes à introdução à estatística e que há diversas formas para se realizar a coleta de dados. Normalmente, os pesquisadores precisam trabalhar com dados amostrais a fim de analisar populações, mas algumas vezes é possível coletar todos os dados para certa população. Por exemplo, o quadro a seguir apresenta as alturas em centímetros de pessoas que se apresentaram em um centro especializado para verificar se tinham realmente gigantismo ou eram altos simplesmente por questões genéticas. Aí você pode observar o quadro com todos os dados. Analisar e interpretar os dados não agrupados que estão no quadro não é uma tarefa fácil. Para isso, nessa videoaula você aprenderá maneiras de organizar e descrever conjuntos de dados. O objetivo de agrupar os dados é torná-los mais acessíveis para serem compreendidos, descrevendo tendências, medidas centrais e variações. Por exemplo, nos dados brutos que mostram as alturas das 40 pessoas que estão em uma clínica, não é fácil identificar um padrão ou característica em especial. Mas para encontrar padrões e realizar a descrição, os dados podem ser organizados em tabelas ou gráficos, como por exemplo, você observa a figura, você tem aí uma tabela de frequência, uma parte da tabela de frequência, e na outra você tem um histograma. Em estatística, uma distribuição de frequência é um arranjo de valores que uma ou mais variáveis tomam em uma amostra. Cada entrada na tabela contém a frequência ou a contagem de ocorrências de valores dentro de uma classe ou intervalo. E a tabela resume a distribuição dos dados. Como se calcula o número de classes, a amplitude total, os limites de cada classe e as frequências serão mostradas de forma aplicada na resolução da aplicação abaixo. A aplicação. A genética é um dos fatores mais importantes na determinação da altura das pessoas. A ciência que estuda o crescimento dos seres humanos é conhecida como auxologia. Existem muitas doenças que podem afetar o crescimento e, consequentemente, a altura dos indivíduos. Entre as mais conhecidas temos o gigantismo, uma doença rara resultante de alterações na glândula pituitária sofridas durante a infância. Outra anomalia muito conhecida é o nanismo, que pode ter várias causas. Atualmente, o homem mais alto do mundo é Leonid Standnik, que tem 2,57 metros e mora na Ucrânia, cuja altura não ultrapassa a de Robert Pershing Wedlow, considerado o ser humano mais alto da história. Norte-americano de Illinois, ele tinha 2,74 metros e morreu com 22 anos. Por fim, o homem mais alto do mundo que não teve o crescimento afetado por nenhuma anomalia é Bao Xizhun, com 2,36 metros. O quadro a seguir apresenta as alturas em centímetros de pessoas que se apresentaram em um centro especializado
para verificar se tinham realmente gigantismo ou eram altos simplesmente por questões genéticas. Nessas condições, utilize o quadro para montar uma tabela de frequências com classes, ponto médio das classes, frequência absoluta, frequência relativa, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada e porcentagem. Escreva uma interpretação para os dados da tabela de frequências. Para resolver o problema, a primeira coisa nós vamos descobrir a amostra de tamanho 40. O problema fala para a gente descobrir, fazer as classes. Então a gente vai descobrir a quantidade de classes. K é igual a raiz quadrada de N, raiz quadrada de 40 é 6,32. Nós vamos ajustar o K para 7 classes. A amplitude total é dada pelo maior dado menos o menor dado. O maior dado é 228 menos o menor dado, que é 198. Então, a amplitude total é igual a 30. O intervalo de classe é dado pela amplitude total dividido pela quantidade de classes. A amplitude total é 30, dividido por 6,32, que é o K calculado. Então, o intervalo de classe fica aproximadamente 4,75. Ajustando o intervalo de classe, nós temos o valor igual a 5. A amplitude total ajustada é o K ajustado vezes o intervalo de classe ajustado. Então, a amplitude total ajustada vai ser 7 vezes 5, que é igual a 35. Nós sabemos que a amplitude total é 30 e a amplitude total ajustada é 35. Então, vamos centralizar os dados, distribuindo 2,5 em cada uma das pontas. Como que é feito o cálculo? O cálculo é feito 35 menos 30 dividido por 2, que é 5 dividido por 2, que é 2,5. O 198, que é o dado, é o menor dado, subtrai-se 2,5. Fica sendo 195,5. E o 228 soma-se 2,5. Fica sendo 230,5. O K recebe de 1 a 7, que é a quantidade de classes que foram calculadas. As classes, a primeira classe, ela recebe o menor valor, que é 195,5. O limite inferior da classe 1 é 195,5. E o limite superior é o 195,5 mais o intervalo de classe ajustado, que no caso é 5. Nós temos então 200,5. O limite inferior da classe 2 é 200,5. O limite superior da classe 2 é 200,5 mais 5, que é 205,5. E assim sucessivamente. A terceira classe começa com 205,5, somando-se mais 5 vira 210,5. A quarta classe começa com 210,5, mais 5, 215,5. A quinta classe inicia-se com 215,5, somando-se mais 5 fica 220,5. A sexta classe começa com 220,5, mais 5, 225,5. E a sétima e última classe começa com 225,5, mais 5 dá 230,5. Observe que o símbolo que está aí nas classes está incluindo o dado da esquerda e não está incluindo o dado da direita. O ponto médio da classe é encontrado somando-se o limite inferior da classe mais o limite superior dividindo por 2. No caso da classe 1,
195,5 mais 200,5 dividido por 2, que dá 396 dividido por 2, que é igual a 198. A classe 2 tem seu ponto médio resultante de 200,5 mais 205,5 dividido por 2, que é 406 dividido por 2, que dá 203. Mas observe que 203 menos 198 dá 5. Então, o próximo valor de ponto médio vai ser 203 mais 5. Ou seja, a partir de agora, basta a gente somar 5 em cada um dos valores anteriores que a gente tem o ponto médio da classe. A frequência absoluta, você olha a faixa de 195,5 a 200,5 tem quantos dados na tabela? Você pesquisando ali, você vai encontrar o 198 e o 200. São apenas duas informações. A segunda faixa, que é a segunda classe, está do 200,5 até o 205,5. Você tem ali o 202, o 205, o 204. Você tem exatamente 3 informações. A terceira classe, de 205 até 210, você tem 210, 207, 209, 207, 207, 208 e 208. Então, um total de 8 informações. De 210 até 215, estou marcando ali com um xizinho para você acompanhar, nós temos exatamente 12 informações. De 215,5 a 220,5, estou dando um X com a cor preta, e desse jeito você obtém ali exatamente 9 informações. De 220,5 a 225,5, estou fazendo um significado especial aí, você observa 4 informações. E 2 informações foram aqui, restaram, né, 228 e 226, para a sétima classe. E o somatório que você tem para a frequência absoluta é exatamente 40. Eu fiz ali uma escrita que ficou um pouco ruim, vou repetir aqui para você. Somatório da frequência absoluta igual a 40. A frequência relativa da primeira classe, você vai pegar o 2 ali e vai dividir por 40, que vai ser 0,050. Da classe 2, 3 dividido por 40, que dá 0,075. E esse processo é repetido, né? 8 dividido por 40 vai dar 0,200, 12 por 40 vai dar 0,300, 9 por 40 vai dar 0,225, 4 dividido por 40 dá 0,100 e 2 dividido por 40 dá 0,50. E o somatório da frequência relativa é exatamente 1. Para se encontrar a frequência relativa acumulada, você repete a frequência absoluta na primeira classe e depois você soma, olha, 2 da frequência absoluta acumulada com 3 da frequência absoluta dá 5. 5 mais 8 dá 13. 13 mais 12 dá 25. 25 mais 9, 34. 34 mais 4, 38. E 38 mais 2, 40. Para você obter o resultado da frequência relativa acumulada, você mantém a mesma ideia. A primeira classe da frequência relativa acumulada é igual ao dado da frequência relativa, ou seja, 0,050. A segunda classe, você soma 0,050 mais 0,075, que é a segunda classe da frequência relativa. Então, esse valor dá 0,125. Na terceira classe, você soma 0,125 mais 0,200, que dá 0,325. Na quarta classe, você soma 0,325 mais 0,300, dá 0,625. Depois, 0,625 mais 0,225 dá 0,850.
mais 0,100 dá 0,950, mais 0,050 dá exatamente 1. A porcentagem, você vai pegar o valor da frequência relativa e multiplicar por 100. Ou seja, 0,050 vezes 100 dá 5%, 0,075 vezes 100 dá 7,5%, 0,200 vezes 100 dá 20%, 0,300 vezes 100 dá 30%, 0,225 vezes 100 dá 22,5%, 0,100 vezes 100 dá 10%, 0,050 vezes 100 dá 5%. E a soma da porcentagem dá exatamente 100%. Uma interpretação possível percebe-se que 30% dos indivíduos pesquisados têm alturas variando ali de 210,5 centímetros a 215,5 centímetros, que é exatamente ali a nossa quarta classe. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e se gostou, deixe aquele like, por favor. Caso ainda não seja inscrito, o que está esperando? Se inscreva aí, afinal nada custa e ajuda muito, beleza? Muito obrigado por aprender, praticar e evoluir. Até mais!